Cenários complexos e em constante mudança geram ineficiências. A Scantec simplifica o complexo, transformando mais de 13,5 bilhões de tickets lidos em todo o Brasil em informações ágeis e acionáveis do estratégico ao tático. Por isso, mais de 55 mil varejos e mais de 400 indústrias tomam decisões eficientes e têm melhores negociações e resultados, sabendo as maiores oportunidades em preço, sortimento e promoções até o nível SKU em todo o Brasil, com o NPS e o nível de satisfação de excelência, além de um atendimento próximo nunca visto. Alavancamos seus resultados, gerando mais faturamento. Scantec. Inteligência com resultados. Já pensou em começar sua carreira em uma empresa que desenvolve líderes? É isso mesmo! Na P&G você conta com um programa de estágio que trilha sua carreira gerencial em até 2 anos. No processo seletivo relâmpago da P&G, você faz as 2 entrevistas na mesma semana e já recebe os resultados na semana seguinte. Faça parte de projetos de marcas de superioridade e aprenda em um ambiente inspirador. Processo seletivo relâmpago P&G. Inscreva-se! E aí, pessoal da USP, tudo bem? Eu imagino que muita gente aqui gosta de música e sabe como é importante valorizar a cultura do nosso Brasil. Também sou desse time e é por isso que no Altas Horas a gente promove grandes encontros entre artistas de diferentes estilos e gerações. São trocas especiais que deixam a nossa noite de sábado ainda mais legal. Lourinho, Oi. sabe quem são esses jovens? Todos bonitos eles, né? Olha quanta gente Estão bonita, aqui cara. no Marketing Week. Quem são eles, Ana Maria? Me conta. Ah, são os estudantes da USP. Olha. Que legal. A gente tá aqui para convidar todo mundo para passar as manhãs junto com a gente, Lourinho. Oh, que beleza! É na Globo, galera! Plim, plim! Plim, plim. E aí, pessoal da USP, tudo bem? Eu imagino que muita gente aqui gosta de música e sabe como é importante valorizar a cultura do nosso Brasil. Também sou desse time e é por isso que no Altas Horas a gente promove grandes encontros entre artistas de diferentes estilos e gerações. São trocas especiais que deixam a nossa noite de sábado ainda mais legal. Lourinho, Oi. sabe quem são esses jovens? Todos bonitos eles, né? Olha quanta gente Estão bonita, aqui cara. no Marketing Week. Quem são eles, Ana Maria? Me conta. Ah, são os estudantes da USP. Olha. Que legal. A gente tá aqui para convidar todo mundo para passar as manhãs junto com a gente, Lourinho. Oh, que beleza! É na Globo, galera! Plim, plim! Plim, plim. Cenários complexos e em Sejam bem-vindos à Marketing Week. Evite conversar. Teremos momentos de troca e networking durante. Sejam bem-vindos à Marketing Week. Evite conversar. Teremos momentos de troca e networking durante os intervalos. Não é permitido o consumo de comidas e bebidas no auditório. Guarde os lanches para o intervalo. Se precisar sair, faça isso discretamente para não atrapalhar o palestrante e os colegas. Se puder, não utilize o celular. Ele pode prejudicar sua atenção. Mas caso queira fazer anotações e compartilhar sua experiência nas redes, o uso é mais que recomendado. Participe com os palestrantes. Perguntas e reações são sempre bem-vindas. Agora sim, aproveite a Marketing Week ao máximo.
quando eu subir no palco. Vamos lá. É sério, mas no começo ou no final? Agora. É? Pode conversar também. Pode? Pode. Boa noite, Marketing Week, tudo bem? Perfeito, gente. Eu sou a Karina, você é a apresentadora responsável por conduzir essa palestra, tá bom? O tema da palestra vai ser receitas que conectam, como a Nestlé transforma sabores em experiências no ponto de venda, ministrada pela Raíssa Mines, tá bom? Miguez. Então, vai ser muito legal, espero que vocês estejam muito animados. Antes de começar a palestra, eu vou dar 3 recadinhos. O primeiro é que no final da palestra vai aparecer um QR Code aqui, para vocês escanearem e tirarem o certificado de presença da palestra, tá? Esse certificado demora em torno de 2 meses para ficar disponível, porque quem fica responsável é a faculdade, a EASH, mas aí vocês vão receber pelo e-mail. Como segundo recadinho, as listas de presenças do segundo, quarto e sexto semestres vão estar disponíveis lá fora para vocês assinarem. Também, para quem ainda não retirou o folder, gente, a gente está com um folder esse ano, onde em cada palestra vocês recebem um carimbo, e quem colecionar aí 10 carimbos, ou seja, virem 10 palestras, vocês conseguem concorrer a uma cafeteira da Três Corações, tá bom? Então, tá muito legal esse ano. E não esqueçam que não pode comer nem beber aqui no auditório, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos receber com uma salva de palmas Raíssa Miguez. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estudei aqui, né? Então, sou ex-aluna aí da IASH, vi a Jane aí, me deu bastante saudade de estar aqui. E eu tenho uma missão de falar com vocês um pouco sobre receitas e sobre a Nestlé e como a gente faz essa conexão. E eu quero que vocês interajam comigo.
grande, é gigantesco, e essa é a carinha do nosso site, caso vocês não conheçam. E eu quero falar um pouco mais sobre o que é esse ecossistema, né? Então, como eu falei para vocês, é um ecossistema, não é só um site, mas ele é uma forma onde a gente se relaciona. Então, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, Pinterest, YouTube, CRM, a própria plataforma, canal do WhatsApp, gigantesco, e através desses canais é onde a gente comunica as nossas marcas, tá? Então, quando a gente fala de comunicação, a gente tem o que a gente chama de brand love, né? Uma marca super saudável, pensando em Receitas Nestlé como uma marca onde os consumidores amam Receitas Nestlé. Então, como a gente sabe isso? Porque eles fazem muitos comentários positivos. Então, às vezes, pode estar tendo algum comentário negativo com alguma das nossas marcas. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando a gente estava numa transição de ninho, onde a gente fez algumas mudanças nas fórmulas, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas a gente tinha muitos comentários negativos sobre essa mudança de formulação. Nas redes sociais de Receitas Nestlé, sempre que a gente postava algo com ninho, a gente nunca tinha um comentário negativo, era sempre muito querida, muito especial, então sempre é tratado como uma associação positiva, o que é muito bom para a Nestlé, onde a gente consegue construir um relacionamento, uma comunicação com as nossas marcas, tá bom? E a gente tem uma vantagem competitiva, que também é muito legal. A gente costuma falar, e eu acho que talvez vocês já tenham escutado esse termo, que quando a gente olha o Brasil como mercado, dentro do Brasil existem vários Brasis, né? Quando a gente fala com o público do Nordeste, é diferente do público do Norte, que é diferente do Sul, que é diferente do Sudeste. Então, a gente tem diversos públicos, audiências, que a gente precisa comunicar e construir a nossa marca. Porque, afinal, a gente precisa vencer em todos os canais e em todas as regiões. Só que quando a gente pensa em vantagem competitiva com Receitas Nestlé, a gente consegue falar com uma audiência em cada estado. Então, a gente tem Receitas Nestlé chegando em cada estado, em cada cidade. Então, a gente consegue fazer uma construção super positiva das nossas marcas em cada cidade. Vou dar outro exemplo para vocês. O estado de Minas Gerais, quando a gente pensa em Minas, em termos de estratégia de vendas, em termos de varejos, indústrias que estão ali dentro, é um mercado super difícil para as indústrias atuarem. Não é uma região onde a gente tem muitos varejistas, a gente tem uma concentração muito grande ali de varejos, é um público um pouco diferente versus os outros estados do Brasil para a Nestlé, por N motivos. Quando a gente fala de Receitas Nestlé, a gente tem a região de Minas como a top 3 de audiência, ou seja, talvez a gente não consiga entrar numa estratégia tão forte com um varejista, mas a gente consegue comunicar as nossas marcas muito bem lá, através da nossa audiência, que é gigante nessa região. Então, a gente se utiliza das nossas plataformas, canais, como comunicação para as nossas marcas. A gente quer crescer as nossas marcas Nestlé através de receitas, tá? Esse é o principal papel que a gente tem como plataforma. E eu trouxe alguns números para trazer uma ordem de grandeza para vocês entenderem um pouquinho do que a gente está falando. Esse slide, inclusive, é um slide onde a gente apresenta os nossos resultados. Eu peguei ele para vocês se familiarizarem um pouco do que a gente faz quando somos marqueteiros dentro de uma empresa. E aí eu trouxe 3 grandes plataformas, né? Então, esses são os números de julho de 2025, então super recente, a gente apresentou na nossa mensal. Quando a gente fala de site, a gente é o top 3, que eu falei para vocês. Quando a gente compara month over month, ou seja, um mês contra outro mês, a gente cresceu uma posição. Quando a gente compara year over year, a gente continua estável, né? Então, a gente já estava nessa posição no ano passado. Tráfego do mês de julho, 8 milhões.
no site. 8 milhões de pessoas que entraram no site de receitas Nestlé. Então, a gente está falando de muita gente para a gente poder comunicar, tá? O tanto de cadastro, tempo de sessão, eu não vou entrar em detalhe tudo, só para vocês terem um overview mesmo. E aí, quando a gente fala de redes sociais, eu já comentei com vocês, 3,6 milhões, isso é um crescimento versus mês, versus ano, um alcance mensal de 25 milhões, só através das nossas redes sociais. É muita gente que a gente consegue impactar. Quando a gente fala do total de todos os nossos canais, a gente consegue impactar 32 milhões de pessoas por mês. Muita gente, né? Então, é algo que a gente consegue ter uma interação muito grande com os nossos consumidores. E um pouco de CRM, o tanto de disparos que a gente faz por mês, 3 milhões de disparos, né? Bastante coisa que a gente consegue impactar também. E curiosidades, e eu trouxe isso muito por conta da trend aí a trend que teve do Morango do Amor, então o quanto isso impacta no negócio, só para trazer para vocês. Então, quando a gente fala de top receitas que foram mais acessadas, a gente sempre tem muito pudim, muito bolo de cenoura, são as top receitas ever, assim, sempre são elas. E nesse mês, excepcionalmente, a gente teve Morango do Amor, que é uma receita super nova, que entrou no site e já bombou de visualização, porque as pessoas queriam aprender a fazer Morango do Amor. Então, isso traz também a ideia da velocidade, né? Hoje, em receitas, a gente tem chefes que produzem as receitas e reproduzem, a gente consegue fazer tudo isso muito rápido. Então, hoje, talvez diferente de quando eu entrei há 9 anos atrás, as coisas viralizam muito rápido. E as coisas precisam ser, como indústria, você como, né, gerente de marketing dentro de uma indústria como a Nestlé, precisa agir muito rápido também para você ser um destaque e virar aí um destaque nesse mês, surfando uma grande trend, né? Então, isso é bem legal. E eu vou falar mais para frente um pouco do que a gente fez também com o Morango do Amor, que foi super positivo, tá? Bom, tudo isso para contar um pouco de receitas Nestlé para vocês e falar que esse é o match perfeito, né? A gente tem uma plataforma gigantesca que entrega muito, que a gente consegue atingir muito do público brasileiro, e a gente tem as marcas preferidas e mais amadas pelos brasileiros. A gente, como Nestlé, está hoje em 98% dos lares. Então, a gente está dentro da casa dos brasileiros, né? Apesar de ser uma marca mais cara do que outras, quando a gente compara entre as marcas, né, da mesma categoria, mas o consumidor, ele vê valor na Nestlé e ele continua comprando. E como a gente junta tudo isso para gerar mais demanda e mais valor? Alguém tem alguma ideia ou sugestão? Como a gente faz receitas Nestlé impulsionar vendas? Transformar em negócio? Como que eu trago tudo isso que eu falei para aumentar o sellout? Alguém? Utilizando os produtos da marca. Mais algo? Pode falar. CRM como gerador de demanda, super, a gente usa muito. Uhum. Exato. Muito. A gente chama agora de creators. Sim. Vocês estão trabalhando. E quanto de resultado já trouxe, enfim, nas mídias sociais? Consegue me dar esse parecer, por favor? Obrigado. É bem legal essa sua pergunta e também mostra o como a gente, como gerente de marketing, tem que estar se atualizando. Quando eu estudei, eu não vi sobre isso, não tinha algo falando sobre creators, né? A gente via muito mais os influenciadores como grandes nomes da, sei lá, da Rede Globo, por exemplo. É só um exemplo, né? Mas a gente vê muito forte hoje os creators. Então, por exemplo, o TikTok hoje, ele organicamente entrega muito pouco. Se você não, como indústria, tá?
como indústria, quando a gente coloca o conteúdo dentro do TikTok, ele entrega, o alcance do TikTok é muito baixo. Estrategicamente, claro, porque eles querem vender e querem que a gente patrocine ali as publicações. Um meio que entrega muito, porque é um CPF que faz, não um CNPJ, são os creators. E aí, assim, hoje a gente tem, quando a gente vai construir o plano de mídia, por exemplo, de Receitas Nestlé de 2026, que é o que a gente está fazendo hoje, parte do nosso plano de marketing é um orçamento destinado a creators. Então, existem as agências onde a gente contrata, que regionalmente vão entregar os melhores creators e etc. E aí, assim, a gente tem resultados incríveis. Tem um exemplo, que eu posso citar ele, que a gente fez com Chocotrio. Chocotrio é um lançamento da Nestlé. Não sei se vocês conhecem, é um produto maravilhoso, se vocês não conhecem. É, tipo, muito bom. E é um produto que não tem nada a ver com receitas, não é algo tão trivial para se fazer receita. E a gente mandou para um creator esse produto. A gente mandou uma quantidade e ele produziu uma receita com esse biscoito no final. Meu, o que ele fez gerou mais de 15 milhões de visualizações no TikTok. O vídeo dele, que não é um cara tão grande assim, nem tão conhecido assim. Então, assim, é muito grande o alcance que esse tipo de rede social tem. E a gente, como Nestlé, não só como receitas, temos explorado muito esse tipo de conteúdo. Não só para TikTok, mas para outras redes também. Um outro exemplo que, para mim, assim, é bizarro, é sobre... teve uma receita que viralizou, eu não sei se vocês viram, mas é uma salada de pepino que viralizou no TikTok. Vocês viram? Tá. Para vocês terem noção, o impacto disso... O morango do amor também é um ótimo exemplo, mas o impacto do pepino é que, no país onde foi lançado, esgotou, gente, o pepino do país. Não tinha mais pepino no país. Pensa. Então, assim, é um impacto enorme que as redes sociais têm e a gente, como indústria, precisa, sim, surfar muito essa onda, tá bom? E eu vou avançando. Então, a gente tem esse ecossistema e a gente consegue colocar ele dentro do varejo. E eu quero mostrar um pouco como a gente tem feito isso. Primeiro case, eu quis trazer um bem impactante, porque eu acho que quando você pensa em receitas Nestlé, você não pensa em farmácia. Você pensa em outros tipos de varejo, como Carrefour, Sonda, né? Não pensa em farmácia. Mas a gente teve uma grande entrada dentro da farmácia Pague Menos. A farmácia Pague Menos ela é muito forte na região Nordeste. Aqui em São Paulo, ela também tem as suas grandes redes, mas é mais forte no Nordeste. A gente, como Nestlé, a gente patrocinou com o Nestonutri essa corrida que eles fizeram lá na região de Fortaleza. E a gente tem um problema. Qual é o problema? A gente tinha que trazer de alguma forma, e até eu vou passar o slide para vocês verem. Ah, não veio, tudo bem. O dilema que a gente tinha era como que a gente vai fazer a construção... Aqui. O Nestonutri era patrocinador, a gente tinha uma problemática que é mãe de filhos que consomem Nestonutri relatam, né, algumas reclamações que os filhos não querem mais tomar o leite na mamadeira. Então, isso aqui é um case real que a gente fez e eu quis trazer para vocês. Então, a solução foi, Receitas Nestlé tem várias receitas de Nestonutri sem ser em mamadeira, que a gente pode mostrar para essa mãe. Ela pode fazer um pão com Nestonutri, ela pode fazer um biscoitinho, um cookies, e ela vai continuar dando leite da mesma forma, a gente não vai adicionar nada de diferente. E a oportunidade aqui, Nestonutri estava patrocinando a corrida. Então, o que a gente fez de match? A gente pegou Receitas Nestlé, que tem inúmeras opções de receitas, para apoiar no preparo do atleta, do mini atleta, para a corrida. Então, a gente sabe que uma corrida ela exige preparo, ela exige uma inscrição. A gente pegou Receitas Nestlé e colocou no meio desse bolo improvável. Então, o que a gente fez? Todo mundo que se cadastrava na Pague Menos com corrida, com essa corridinha, ela era impactada com o e-mail marketing da Pague Menos com Receitas Nestlé falando, seu filho está inscrito? Segue algumas receitinhas que ele pode fazer como pré-treino. E foi muito legal.
Então, a gente fez isso através do CRM, a gente fez isso através das redes sociais, a gente fez isso físico, né? Então, eu até trouxe uma fotinho, tá meio feia, mas a gente imprimiu um livrinho de receitas de Nestonutri, mandou no kit da corrida, para a pessoa poder acessar, tocar, ver a receita, porque as mães querem ver um livrinho de receita, enfim. Então, é muito, muito aberto tudo aquilo que a gente consegue fazer junto com receitas no varejo, né? Aqui é um exemplo, aqui é um outro que eu quis trazer também, que é, a gente tem um desafio com a marca Maggi de como a gente rejuvenesce a marca. Hoje, a maior parte dos consumidores é um público um pouquinho mais velho. Como a gente traz para o público como vocês, mais novos, Maggi, né? E o desafio que a gente teve era como a gente traz isso e como coloca isso dentro do ponto de venda. Aqui está um exemplo de como a gente colocou no ponto de venda. O que, que a gente fez? A gente pegou receitas que viralizaram nas redes. Vou pôr de novo o vídeo. Então, a gente pegou as receitas trends do momento, por exemplo, morango do amor, que é trend, todo mundo conhece, todo mundo quer saber, e a gente colocou rodando nessa televisãozinha aí, nessa tela dentro do varejo. Porque a gente faria com que o cara parasse e se interessasse. Se não se interessa para a marca, se interessa pelo morango do amor. E aí a gente puxa ele para a gente. Muito legal. Então, a gente teve isso também implementado. Até uma outra indústria que faz isso muito bem com o TikTok, e eu trouxe como exemplo, é o BookTok. Então, hoje, se você entrar numa livraria, você tem uma parte da livraria que tem livros que bombaram no TikTok, que é esse espaço aí do BookTok. Então, foi esse conceito que a gente quis trazer para receitas. E, com isso, a gente traz um público mais novo. Vou passando rapidinho. Aqui é um potencializador de tráfego, né? Por quê? Porque dentro do nosso site, que a gente tem 8 milhões de acessos no mês, a gente consegue levar para compra. Como assim? Ele entra para fazer a receita, tá passando o vídeo, e eu vou pôr de novo para vocês assistirem. Esse é o nosso site de receitas. Quando ele clica numa das receitas, tem comprar o ingrediente. E quando clica em comprar ingredientes, a gente está direcionando, nesse caso em específico, para a Amazon. Então, a gente leva consumidor que é potencial, porque ele viu a receita, ele interagiu com a receita, para comprar na Amazon. Que é o exemplo, já vai direto para ele comprar e recebe super rápido, como vocês sabem. Tá? Então, a gente tem essa tecnologia do Buy Now em todas as nossas mais de 7 mil receitas. Então, acaba sendo um gerador de tráfego também, né? E tudo isso são formas que a gente tem de impulsionar o varejo no final do dia. E aqui são mais alguns exemplos do que a gente faz com a Amazon em específico. Então, eu contei muito do que a gente faz dentro do site da plataforma de receitas Nestlé que leva para a Amazon. Mas e dentro da Amazon, o que a gente consegue fazer? Tá aqui alguns exemplos. Então, dentro do site da Amazon, tá passando no carrossel de imagem, tem receitinha. Eu mostro, e a gente chama isso de apetite appeal, né? Eu consigo pegar o consumidor, porque talvez ele não consuma um café gelado, mas ele se interesse por esse drink nesse café gelado. Então, eu pego ele pelo estômago, literalmente. Então, eu trago um monte de receitas do produto dentro do site da Amazon. E isso é muito legal. A gente consegue fazer isso de diversas formas. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, porque isso mostra para o consumidor como ele vai consumir o nosso produto. Como que é no dia a dia ele consumir o produto dele. Eu aproximo a minha marca, sabe? Às vezes eu tenho dificuldade de aproximar a marca, mas quando eu mostro a solução, é diferente. E isso gera um impulsionamento no meu sellout, no final do dia. Então, nós somos prestadores de serviços das nossas marcas. Então, a gente cria conteúdo, cria funcionalidades para gerar demanda no ponto de venda, online ou offline, tá bom? E aqui um exemplo de offline também. Essa loja é uma loja no Guanabara, no Rio de Janeiro. Eu que tirei essa foto e foi muito legal, assim, porque eu fui visitar essa loja lá no Rio, quando eu estava no Web Summit, numa palestra que tem, bem legal, inclusive, e dentro dessa Store in Store, que é basicamente uma lojinha da Nestlé dentro de um supermercado,
a gente colocou receitas, a gente colocou vídeos de receitas dentro dessa Story Store. E um grande dilema quando eu vim para a área é, a gente precisa mostrar que receitas Nestlé têm valor para o consumidor. O consumidor para, vê e compra. Quando eu chego na loja, eu olho essa cena da mãe e da filha olhando para receitas e parada lá 3 minutos. Sim, eu não sei se vocês têm esse dado, mas assim, um consumidor em média ele fica 10 segundos numa gôndola. É muito rápido. Então, você tem alguém que para 2 minutos, 1 minuto para ficar olhando a sua marca no ponto de venda, é muito fora da curva. Então, gera valor e, no final, conecta com experiência, que é o que hoje todos os consumidores querem. Quer falar? Sim. Tem várias formas, né? A gente tem através das nossas marcas, então cada marca fazendo a sua comunicação, mas eu vou falar sobre receitas. Receitas têm uma pegada de tradição muito forte. Vou te dar um exemplo. Quando eu cheguei em Receitas, me apresentaram o acervo histórico da Nestlé e mostrando um monte de livros de receitas de 40 anos atrás que os consumidores falam. Por favor, eu quero esse livro de receitas Nestlé de novo impresso. Então, tem uma tradição muito grande. Beleza. Aí, o que a gente fez no ano passado? Eu não estava, mas a gente fez uma campanha de Natal que é Receitas Inesquecíveis. Como que funcionou o mote dessa campanha? A gente fez os consumidores, porque esse é um ponto, os consumidores podem mandar a receita deles para o nosso site e a gente sobe a receita deles depois de uma curadoria. Enfim, a gente fez uma campanha de mande a sua receita da sua avó, do seu tio, que é afetiva, para a gente, que a gente vai fazer uma comunicação sobre isso. E a gente fez toda uma campanha no mês de Natal, de Ano Novo, né, que tem muito essa pegada de receitas, né, é muito forte para a gente, e traz esse apelo emocional. E foi muito legal. E o nome era Receitas Inesquecíveis, e a gente trabalhou muito isso dentro da comunicação nesse mês. Provavelmente agora a gente sobe novamente essa campanha, com algumas alterações, mas foi uma campanha que trouxe aí um apelo emocional muito grande. Obrigada. Eu imaginei que... Eu ia até fazer uma pergunta, se vocês subiam receitas das pessoas, porque eu acho que isso ia gerar uma certa aproximação. Sim. Mas obrigada por responder a pergunta, viu? Imagina, que eu não sei te falar de cabeça, mas tem, assim, mais de 1.000 receitas que estão em processo de curadoria, eu acho que é até mais do que 1.000, de consumidores que mandam as suas receitas para a plataforma para a gente poder subir, tá? Boa. E aí, por fim, que eu não quero me alongar tanto, eu sei que vocês já estão bem cansados, já está bem tarde, mas eu quero falar um pouco de uma solução que a Nestlé criou nesse ano, e é um projeto que eu participo ativamente. Eu acho que vocês devem ter recebido um panfleto do Doce Jornada, e eu quero falar um pouco sobre isso, porque além de fazer toda essa conexão com o varejo, como que a gente se utiliza cada vez mais de nossos dados, porque o que a gente mais tem de valioso, gente, hoje é os dados, né? São os dados dos nossos consumidores. O que eles consomem, quando eles consomem, isso é o mais valioso que a gente tem. E quando a gente tem uma plataforma tão grande, a gente consegue capturar muitos dados. E o que a gente começou a ver? É super trivial isso, mas vou comentar com vocês. Que a plataforma, à frente de empreendedores, começou a crescer muito. Como a gente começou a perceber isso? Empreendedores culinários, né? Claro, eu estou dizendo. Porque a gente começou a perceber que tinha muita pesquisa dentro da nossa plataforma que indicava que aquele consumidor estaria fazendo receitas para vender. A gente também tem cursos dentro da nossa plataforma de como empreender renda, esse tipo de título, e começou a ter uma crescente muito grande. E a gente começou a identificar um potencial enorme de empreendedores culinários, que eles não estão fazendo para a casa deles, eles estão fazendo para vender. Como a Nestlé pode ajudar, como a gente, como Receitas Nestlé, se conecta melhor com eles? Bom,
A gente subiu, dentro da Nestlé, a gente tem uma área que é um hub, na verdade, onde tem uma curadoria de projetos, é muito legal, é como se fosse uma incubadora, assim, a gente sobe vários projetos, passa pela seleção de vários VPs nossos, diretores, e a gente, quando tem um projeto que é passado por esse crivo, ele vira, de fato, uma implementação, que foi o caso do Doce Jornada, vira um valor no projeto, mas a gente precisava de investimento. Então, a gente passou ele pelo Panela, a gente teve o aceite dele no Panela para que a gente ficasse, acho que 3 meses a priori com o projeto, porque a gente teve que contratar uma startup, um aplicativo, inclusive, baixem o aplicativo Doce Jornada. E na terça-feira, foi ontem, então, segunda. A gente teve um ok da nossa VP de transformação digital, a gente apresentou os resultados para que a gente tivesse a expansão desse projeto por mais alguns meses e que a gente tivesse o investimento ali da Nestlé nesse aplicativo, na startup, e a expansão a nível Brasil, porque hoje ele está somente em São Paulo, tá? E aí eu vou contar um pouco desse projeto para vocês. Mas, como eu falei, a gente identificou essa interação dos empreendedores dentro da nossa plataforma. A gente sabe que, até mesmo pela situação econômica do nosso país, o trabalho informal ele tem uma crescente muito grande, né? Teve e ainda continua tendo. Então, a gente procurou saber qual que era o público do Brasil. Então, a gente está falando de mais de 6 milhões de pessoas que são empreendedores culinários. E dentro da nossa plataforma, a gente tem 330 mil pessoas que a gente consegue interagir com eles. E é em cima desse público de 330 mil hoje que a gente trabalha. Bom, criamos o app. Essa solução é uma solução muito interessante, porque a gente trouxe ela como gamificação. Então, você entra como bronze, você vai crescendo de nível até chegar em ouro, pela sua pontuação. É uma forma da gente capturar dados, porque uma forma de você subir de ponto, de nível, é porque você sobe a sua nota fiscal. Então, quando você sobe a sua nota fiscal, automaticamente a gente consegue capturar esse dado para entender o quanto tem de Nestlé, o quanto tem de concorrência. E uma meta para a gente era, se tem X de Nestlé, a nossa meta é que os usuários comecem a ter uma cesta aumentada de Nestlé. Então, conforme eu vou te contando mais sobre receitas, conforme eu vou te dando cursos, porque dentro dessa palestra tem cursos, eu vou te mostrando que utilizar Nestlé é melhor do que a concorrência e eu faço você comprar mais Nestlé. Então, a gente estipulou vários KPIs para a gente monitorar e a gente tem, né, visto aí um sucesso super legal. Mas, basicamente, a gente tem dentro do nosso aplicativo cursos, então a gente trabalha capacitação, a gente tem cursos com certificado, que é muito bom para empreendedor culinário, porque a Nestlé está certificando ele de que ele fez a conclusão de um módulo, por exemplo, de pães, de bolos, enfim. A gente tem vários cursos de capacitação, tem descontos, o que é muito valorizado por todos. Então, a gente consegue ter vários descontos que são exclusivos do aplicativo para o consumidor. A gente traz mais awareness para as nossas marcas e a gente tem a gamificação que eu comentei com vocês. Bom, aqui é um pouco de como é o app, tem um videozinho para mostrar para vocês, a nota fiscal, como que sobe, e cada vez que você sobe uma nota fiscal, você ganha um ponto. Cada vez que você conclui um curso, você também ganha uma pontuação. E com isso, você vai subindo de nível. E, claro, pontos muito maiores quando são produtos da Nestlé. Quando sobe da concorrência, o ponto é bem mais baixo. Mas para a gente também é valioso saber o que ele está comprando da concorrência. O que vem nessa cesta desse consumidor. Então, para a gente é bem interessante isso. E a gente traz várias experiências, brindes. Por exemplo, a primeira pessoa que chegou como ouro, a gente trouxe ela para a cozinha de receitas Nestlé e fez um curso com ela, uma mentoria com ela junto com os nossos chefes. Então, a gente traz experiências que só a Nestlé consegue proporcionar, que no final é o que o consumidor vê valor. O final é a experiência que faz você segurar, né, as nossas marcas aí dentro das cestas do nosso consumidor.
E aí um pouco, né? Tá bom, mas quais são os benefícios da Nestlé em entrar nesse universo de empreendedorismo culinário? Por que a gente quer fazer isso? Qual é a vantagem disso? Por que a gente investe nisso? Porque, primeiro, para a gente tem um ganho muito grande de comunicação, porque a gente se aproxima das comunidades, a gente se aproxima dos usuários. Então, a gente entrou na semana passada, por exemplo, com uma comunicação na comunidade de Paraisópolis. Então, a gente trouxe vários banners mesmo, onde a gente adesivou dentro da comunidade para falar desse projeto, desse app. A gente se aproxima de ONGs, a gente começa a ter o que a gente chama de PR, né, as relações públicas sendo ativadas de uma forma positiva. Então, eu até trouxe algumas reportagens que mostram Nestlé lançou um aplicativo para o empreendedor culinário. Isso é muito bom para as nossas marcas, então tem esse lado de comunicação positiva, porque no final do dia a gente quer que as nossas marcas tenham sempre uma comunicação muito boa, muito afetiva e muito próxima. Então, é importantíssimo isso. E a gente melhora a nossa qualidade da venda. Por quê? Porque eu faço eles aprenderem de forma, né, os cursos da Nestlé, como a Nestlé faz, e eu trago eles mais próximos das nossas marcas. Eu dou desconto nos produtos da Nestlé. Eu trago eles para trocarem brindes em lojas físicas com produtos da Nestlé. Então, no final, eu transformo isso em vendas. Eu faço com que eu tenha uma associação positiva, mas que reverbere em vendas, porque no final do dia é o que sustenta o meu salário. Então, a gente precisa desse tipo de comunicação que eleve a demanda das nossas marcas, né? E tendo um portal tão grande como esse, que é Receitas Nestlé, a gente precisa trazer essa experiência atrelada ao modo de consumo, tá? Então, é um pouco do que eu queria falar para vocês. Por último, eu quero falar do Morango do Amor, que foi muito legal. Além de eu ter falado para vocês que foi uma trend que a gente surfou muito, olha o que a gente fez dentro do nosso aplicativo. Dentro do nosso aplicativo, a gente rodou uma pesquisa, que é essa primeira tela, tá um pouquinho ruim de vocês verem, mas subiu um pop-up falando: você está vendendo Morango do Amor? Se sim, se cadastre, passa seu Instagram, passa seus dados, o seu logo, porque a gente vai divulgar você dentro das nossas redes sociais. A gente vai falar, se você quer comprar Morango do Amor, compre com X, Y e Z. E a gente fez isso. E aí tá do lado algumas fotinhas, a gente subiu 2 publicações no nosso feed, fora também as comunicações no Stories, para divulgar empreendedores culinários dentro de uma plataforma, gente, de 1,6 milhões de seguidores. Então, a gente está falando de algo muito grande, né? Algo que mexe no bolso do brasileiro, que faz, de fato, ele amar mais Receitas Nestlé, mais amar Leite Moça e as nossas marcas. Então, quando a gente traz essa experiência para ele, a gente muda o jogo. A gente mostra que a Nestlé ajuda ele a vender mais. A gente está agora no mês do Brigadeiro, setembro é o mês do Brigadeiro. As datas que só quem trabalha na Nestlé sabe, né? Mês do Brigadeiro, setembro. E dentro do mês do Brigadeiro, a gente tem uma comunicação muito forte com Leite Moça, claro, porque Leite Moça faz o melhor brigadeiro do mundo, junto com o Nescau. E a gente também, como foi muito legal e muito positivo essa trend e essa comunicação que a gente fez para Morango do Amor, a gente soltou também a mesma comunicação para quem faz brigadeiro. Então, se você conhece um empreendedor culinário e você sabe, está aqui nessa palestra e está vendo o que eu estou falando para vocês, mande isso para que ele possa se inscrever e possa ter o negócio dele divulgado dentro das nossas comunicações, tá? Então, assim, só uma ordem também de grandeza, né? A gente teve uma pessoa que teve um pedido dela de 500 brigadeiros, morangos do amor. Então, para ela foi muito significante. Ela teve que fazer 500 só em um pedido. E ela trouxe isso de feedback para a gente. Ela falou, eu tive um evento que através de vocês que me gerou 500 morangos do amor como pedido. Então, é muito legal quando você trabalha com marcas e empresas que mudam a vida das pessoas, sabe? Quando faz, de fato, uma transformação no dia a dia. Parece muito pequeno,
quando a gente olha, mas quando a gente lê esse feedback, você vê que as coisas estão valendo a pena e está trazendo significado e sentido no final do dia. E eu trouxe alguns comentários também de como a gente impactou e cresceu como Brand Love, mas não vem tanto ao caso trazer para vocês. Aqui eu trouxe para vocês baixarem, gente, o aplicativo, indicarem aí para pessoas que vocês conhecem, que são empreendedores culinários. Também está no panfletinho que eu mandei para vocês, mas é legal para que vocês saibam e possam fazer a divulgação. Nesse vídeo, tá um exemplo clássico de que a gente fez de parceria com a loja Santo Antônio. Vocês conhecem o Santo Antônio? É uma loja muito forte para empreendedor culinário, tem muitos acessórios e também produtos, e a gente pegou eles para ser o grande parceiro de Doce Jornada. A gente entendeu que faria sentido, e aí tá um pouco de como foi a divulgação. E a gente já fizemos 2 collabs junto com eles, eles explicam o que é o aplicativo, enfim. Mas foi super bom e trouxe um resultado super positivo, né? Quando a gente posta no Santo Antônio, logo a gente vê novos usuários cadastrando. Aqui é a Fran, que é a dona aí da loja Santo Antônio, a filha da dona, e ela que é a garota propaganda deles, e ela contando um pouco, a gente trouxe ela para ir na cozinha de receitas. A gente também precisa encantar o nosso cliente, então a gente trouxe ela para ela conhecer a cozinha, tivemos uma reunião com ela presencialmente, e aí depois a gente contou ali a história do que a gente queria fazer junto com eles, que no final é uma construção de valor, de marca, que vai levar uma experiência diferenciada para o consumidor. E é isso, eu tentei falar rápido, para que não ultrapassasse o tempo e para que não ficasse cansativo para vocês. Caso vocês tenham alguma pergunta também, eu estou super à disposição para tirá-las. E eu agradeço. Perfeito, gente. Então, agora a gente vai para o momentinho de perguntas, tá bom? Aqui tem um QR Code disponível, então é só escanear e mandar a pergunta de forma online. Como muitas pessoas têm um pouco de vergonha de perguntar, então é só escanear aqui e enviar a pergunta, tá bom? Aí você me avisa quando eu tiver. Tá bom. Vai aparecer. Não fiquem com vergonha, gente. Uma coisa que vocês vão ter que aprender a não ter é vergonha para apresentar as coisas dentro de uma empresa. Traz o quê? O microfone ela pediu. Oi, tudo bem? Eu de novo. Eu tenho outra pergunta também, como que a Nestlé fortalece a marca como parte da cultura, como ser top of mind? Obrigada. Uma pergunta bem difícil, hein? De várias formas também. Mas eu acho que algo que é legal, que ajuda muito, é quando a gente começa a gerar valor. Então, eu dei o exemplo do que a gente fez com o Morango do Amor, que gerou uma aproximação com os empreendedores culinários, que eles viram que fazer a interação com a Nestlé poderia gerar vendas para eles. Então, você muda muito o jogo quando você mostra o benefício. Mas uma outra coisa que a Nestlé faz muito e muito bem é associar com algumas causas, né? Então, por exemplo, a gente tem o Nescafé. Nescafé é uma marca gigantesca globalmente. E a gente tem uma associação de uma forma positiva com a colheita. Então, a gente tem todo um cuidado na hora da colheita dos grãos de café, né? Então, faz uma produção toda diferenciada, são agricultores pequenos, a gente ajuda a agricultura local das regiões. Então, esse tipo de apoio à comunidade reverbera de uma forma super positiva. A gente não tem isso só com o Nescafé, a gente tem com chocolates, por exemplo, chama Cocoa Plan, que é o nome do programa que a gente tem de cacau, onde tem todo um cuidado da mesma forma com o cacau. A gente tem Ninho também com esse cuidado. E eu estou na Nestlé há 9 anos, né? E quando você... Normalmente as pessoas já amam muitas marcas da Nestlé, mas quando você trabalha na Nestlé, você cria um amor
diferenciado, porque você começa a ver o cuidado que a Nestlé tem com a nutrição, né? E uma vez eu visitei uma fábrica que foi uma fábrica de nutrição infantil. Nutrição infantil é muito forte para a Nestlé, com ninho, com NAN e toda a alimentação infantil. E assim, gente, a produção de nutrição infantil, as máquinas mesmo, eu estou dizendo, elas são totalmente separadas, totalmente isoladas, para que não haja nenhuma contaminação. Então, você vê um trabalho excepcional que é feito, que de alguma forma, nós marqueteiros temos que mostrar para vocês, para o público, que a gente faz isso, mas assim, que traz um cuidado, um diferencial bizarro. Então, de fato, quando a gente compara os nossos produtos com a concorrência, com os nossos principais concorrentes, nós somos mais caros. Normalmente 10, 15, 20% mais caro do que o mesmo produto da concorrência. Mas o que a gente faz de cuidado que vai de toda a cadeia de produção, traz um diferencial que só a Nestlé pode trazer. Um pouco sobre isso, não sei se eu respondi tudo. Então tá bom. Raíssa, tudo bem? Cadê você? Aqui no meio. Achei. Tudo bem, parabéns pela palestra. Recentemente eu vi em página de marketing que a Ninho como marca mesmo, ela se posicionou pouco em relação ao Morango do Amor, que foi uma trend absurda. Eu vi que o Receitas Nestlé se posicionou demais. Teve alguma estratégia por trás disso, combinada? Assim, a gente tem, como marca, temos muitos cuidados, tá? Por que eu vou te falar isso? Porque Ninho é uma marca infantil, a priori. É uma marca para crianças. Tem um público, né, que a gente chama de target infantil. E hoje a gente faz várias, na verdade, associações que nós, Nestlé, posicionamos com sobremesas, com doces, mas não é o nosso foco. O nosso foco é nutrição especializada infantil. Você dá leite Ninho para o seu filho, com certeza é o melhor leite que você vai estar dando. Mas, claro, a gente tem um sabor incrível que acaba trazendo um benefício como sobremesa. Como marca Ninho, trazer esse tipo de posicionamento, às vezes fica ruim, porque foge um pouco do target. Mas como Receitas Nestlé, a gente consegue surfar bem essa onda, né? Então, é um pouco por isso, assim, acaba tendo conflitos do que a gente pode comunicar ou até mesmo do que a gente consegue comunicar. E isso vale para todas as marcas, né? Todas as marcas vão ter um target específico que ele quer atingir. Claro, a gente quer surfar a onda do Morango do Amor com o Ninho, mas se começa a fugir muito, que vai muito para um viés de sobremesa, com o Ninho, talvez não seja tão legal de comunicar, a gente vai com Receitas Nestlé, tá bom? Tanto por exemplo, quando eu fui em Fortaleza recentemente, na Pague Menos, na farmácia Pague Menos, e a gente não levou o Morango do Amor com o Ninho. A gente fez, pasmem, um Morango do Amor com Nestonutri, né? E ficou maravilhoso. Só que a gente precisava atingir aquele target. A gente fez um Morango do Amor que não tinha nada de açúcar. Então, essa especialização que os nossos chefes culinários conseguem desenvolver traz um diferencial e a gente consegue ir de uma forma um pouco mais positiva. Tá bom? Perfeito. Agora vamos para as perguntas de forma online, né? Que foi enviado pelo QR Code. Então, quais são as estratégias que Receitas Nestlé tem feito para manter e crescer os indicadores no site próprio? O que pensa sobre o futuro do CEO frente ao GEO? Boa. Aqui é bem legal, assim, 40% da nossa audiência do nosso site é orgânico, o que é bastante coisa. Isso é muito bom, mas a gente tem oportunidades sempre de melhorias de SEO. SEO, não sei se todo mundo sabe, mas é como a gente faz algumas estratégias de search dentro de outras plataformas que acabam impulsionando de forma orgânica o nosso site. Então, você busca, por exemplo, Morango do Amor, já que a gente está falando bastante de Morango do Amor, dentro do Google, e o primeiro site culinário que vai aparecer é Receitas Nestlé, de forma orgânica e não de forma patrocinada. Então, através do SEO, a gente consegue fazer esse trabalho. Na nossa área, dentro de Receitas Nestlé, a gente tem uma agência que trabalha só SEO.
Então, a gente tem uma equipe que apoia essa agência e constrói para que, de forma orgânica, a gente consiga trazer mais usuários. Porque aí, cada vez mais, fica mais barato trazer aquele público que eu falei para vocês, de 8 milhões de usuários dentro do nosso site. Hoje, a gente está falando de 40% de forma orgânica, o que é bastante, mas a gente tem potencial de crescer ainda mais. Eu acho que tem uma pergunta ali. Perguntando um pouco mais das últimas tendências que a gente tem hoje, principalmente de saudabilidade, você comentou também que teve essa campanha, né, do pré-treino com a Neston, mas vocês estão surfando nessas tendências, estão criando mais receitas que associem isso? Muito. Como que está sendo isso? Sim. O bom de ter uma plataforma proprietária é que a gente consegue ver o que está sendo mais buscado. E esse é um tema até legal, porque a pessoa que cuida de SEO de Receitas Nestlé, a Cíntia, ela fica de olho muito nisso, porque quanto mais coisas estão sendo buscadas organicamente, mais a gente tem a oportunidade de melhorar e trazer mais alavanca. E receitas saudáveis foi um dos tópicos que começou a ter uma ascensão. A gente tem um exemplo que eu posso te dar sobre Aveias Nestlé. A gente tem algumas minisséries, a gente chama de 7 dias com Aveias Nestlé, onde a gente faz conteúdo de receitas Nestlé para aveias. 7 dias contínuos. A gente, se eu não me engano, esse ano a gente fez 3 séries dessa. A gente já fez a segunda, eu acho que mais, talvez esse mês ou o próximo, a gente entra com a última onda. Então, o que a gente faz? A gente mostra, primeiro, benefício nutricional. Quando você consome aveia, você ajuda o seu intestino a funcionar melhor. Então, a gente tem muito artigo. Acho que isso é algo legal para falar para vocês. Dentro do nosso site, não é só receitas. A gente tem, dentro da Nestlé, uma área de nutricionistas. E essas nutricionistas, elas são, próprias nossas ali, associadas. E elas fazem algumas matérias, alguns artigos sobre diversos temas. Não necessariamente sobre o produto da Nestlé. Então, eu vou falar sobre diabetes. Quais alimentos que eu posso consumir para combater a diabetes? Você pode consumir isso. E a Nestlé também tem o Nutren Control, que vai te ajudar no controle diário de diabetes. Então, a gente mostra tudo, não só o produto. E a gente tem muita coisa para aveias, por exemplo. Então, dentro desses 7 dias, a gente fala muito sobre benefícios nutricionais, o porquê isso vai melhorar, e a gente fala, olha, então, a sua aveia, você pode consumir ela como um pãozinho, você pode consumir ela na sua salada, você pode fazer um bolo de aveia. E outra coisa muito legal é que a gente prioriza receitas que sejam práticas. Cara, ninguém vai ficar 3 horas fazendo um frango assado como as nossas avós faziam. Você quer um frango assado hoje, você compra. Agora, se você quer fazer uma receita para os públicos jovens, você precisa fazer uma receita prática que não vá muitos ingredientes. Então, também é isso que a gente tem dentro da nossa plataforma. Diversidade de receitas, mas muitas receitas práticas que a pessoa vai olhar e vai falar, putz, eu posso fazer um bolinho de aveia. Eu posso fazer um pão de aveia super rápido. Então, é um pouco dessa forma. Eu dei o exemplo de aveias, mas a gente tem vários outros produtos também, e mesmo quando o produto ele não é associado a uma receita, a gente consegue atrelar ele a uma receita. Por exemplo, a gente tem um produto que a gente lançou, que eu, inclusive, ia trazer ele para vocês, mas não faturou a tempo. Briguem com o time de faturamento da Nestlé. Mas é um produto que a gente lançou que tem 15 gramas de proteína, que é super em alta no mercado. Não vou falar a marca concorrente que lidera. Por favor, consumo agora da Nestlé. Mas a gente não é uma receita. É um produto pronto para beber. Você abre ele e você toma. Porém, a gente tem produtos que você pode consumir para associar ali como receitas. Então, a gente traz para ele, tipo, olha, se você consumir só 15 gramas de proteína, parece ser bom, mas não é tão bom assim se você não consumir isso, isso e isso. Então, a gente mostra um combo para ele, nutricional, para ele conseguir ter uma dieta equilibrada.
É bem legal a plataforma de receitas, gente. Tem até, inclusive, sugestões de cardápios semanais para nutricionais. Tem chat de 24 horas com a Nutri. Vocês conseguem interagir bastante lá e vocês vão gostar. Perfeito. Então, como última pergunta, que acredito que é o que está todo mundo muito curioso para saber, né? Poderia falar mais sobre os estágios na Nestlé? Posso. Gente, a Nestlé tem um programa de estágio. Eu até estava comentando um pouco sobre o programa de trainee com as meninas. Eu entrei como estagiária na Nestlé e construí minha carreira lá entrando como estagiária. É muito, muito legal a experiência que você tem estando lá dentro, né? Então, eu não vou falar sobre inscrição, porque a inscrição é um jeito fácil. Todo mundo é super conectado aqui, geração Z, que é muito mais ligada do que eu. Então, para se inscrever é super fácil, todo ano abre as inscrições. O que eu posso falar para vocês de benefícios é: a Nestlé é gigantesca. Dentro da Nestlé, você tem muitas Nestlés, você tem muitas marcas. Eu já trabalhei em diversas áreas lá dentro. Você tem uma oportunidade de crescimento muito grande, você consegue fazer conexões da sua carreira. Então, eu conheço pessoas, eu vou falar de mim, que passei por marketing, trade marketing e voltei para marketing agora. Mas, assim, tem pessoas que vão da RH, vão para vendas, vão para supply chain, voltam para marketing. Então, assim, é muito legal e eu acho que ainda mais para vocês, que é uma geração muito instantânea, muito de... não consegue, talvez, se prender muito tempo numa área. Cara, tem muita oportunidade lá dentro. Muita oportunidade internacional também, que eu sei que é algo que brilha os olhos para algumas pessoas. Projetos que você vai aprender muito, né? Coisas que vão realmente fazer você crescer. Eu, quando estava como estagiária, eu fui estagiária de Nescafé Dolce Gusto, e assim, claro, vai depender de áreas e áreas, mas quando eu fui a estagiária, eu tinha oportunidades que não necessariamente era porque, tipo assim, eu tinha tarefas que não necessariamente era uma tarefa de stag, sabe? Era uma tarefa super desafiadora, que eles valorizam porque você está na faculdade, você está com a cabeça super aberta, coisas que, às vezes, a gente está lá há mais tempo e trabalhando há mais tempo, acaba tendo uma mentalidade mais fechada. Então, é um lugar onde tem uma valorização e uma oportunidade alta de efetivação, que eu acho que é legal. E não só de efetivação, como continuação da sua carreira, né? Tem pessoas na Nestlé que estão há 28 anos, assim, é muito comum as pessoas estarem há muito tempo na Nestlé. Então, se vocês pensam em se inscrever em estágio em uma multinacional, eu posso falar que, para mim, a Nestlé é uma mãe. Tudo que eu construí na minha vida, financeiramente falando, foi através da Nestlé, com muitas oportunidades, né, de mudanças, de não enjoar, literalmente, muitos projetos e visibilidade, oportunidade de falar, mulher valorizada, o que é muito legal também. Então, tem programas, né, do RH que prezam pela quantidade de mulheres na liderança, que é muito legal. A gente, em várias reuniões operacionais, tem um percentual que a gente olha, né, de gender balance. Quantos por cento de mulheres tem na liderança? Quantos por cento de negros tem na liderança? E tudo isso é monitorado. Então, é uma empresa que valoriza algo que talvez seja um valor para você. Porque eu acho que você trabalhar num lugar onde você não veja valor, onde você não acredita nos princípios, não é legal. Então, vale a pena você estar num lugar que você realmente acredita e que você vê que está trazendo um bem aí para a comunidade, para a sociedade, para as marcas. Tá bom? E é isso. Perfeito, Raíssa. Queria te agradecer pela sua presença. Sua palestra foi incrível. Acredito que não tenha nada mais próximo de experiência de marca do que o que a Nestlé está fazendo. Então, muito bom mesmo. E, enfim, gente, agora falando um pouco sobre os produtos que já estão com a carinha da Marketing Week. Vocês podem comprar de forma online e retirar amanhã, tá bom? Aqui está o certificado de presença, então só escanear e retirar o certificado. E é isso, muito obrigada, Raíssa, foi incrível. Obrigada eu. Obrigada. Ó, Raíssa, aqui tem um certificado de presença, tá bom? Obrigada, viu? Imagina, a gente que agradece. Claro.